aluno! Vamos continuar a nossa revisão para o ENAD. Hoje nós iremos iniciar o setor de Físico-Química. Então, iremos começar com a parte de gases e os conceitos de termodinâmica, seguindo depois para cinética e eletroquímica em outro momento de aula. Mas vamos ao nosso início com alguns conceitos primordiais. Tá? Então, o princípio básico da físico-química, como eu disse, são os nossos gases e a termodinâmica, ela que vai reger basicamente todos os demais conceitos que nós temos daqui para frente. Antes de falar dos gases, vamos pensar na matéria como um todo. De forma clássica, nós temos 3 estados da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Alterando suas propriedades aí conforme o seu estado da matéria. O estado sólido, são moléculas muito rígidas, difíceis de ser compressíveis ou expandíveis. O líquido, ele sempre assume o formato do líquido, do recipiente em que ele está, sendo poucamente expandível ou compreensível também. Já os gases, ele ocupa todo o espaço que ele tiver. Então, normalmente a gente trabalha com recipientes fechados, porque senão ele escapa. E ele tem uma expansão infinita, basicamente, e facilmente compreensível, tá? Então, ele pode sofrer compressão de forma fácil. De início, a gente vai começar com os nossos gases, tá? Então, a estrutura básica da nossa matéria: os gases, que têm menor quantidade de partícula, a interação intermolecular que nós temos é menor, né, por essas partículas estarem distantes. Aqui podem ser moléculas ou átomos de gases, depende de quem a gente está trabalhando, tá? A partir dos gases, a gente pode fazer um processo de condensação, formando substâncias líquidas, onde eu já tenho as nossas moléculas mais próximas umas das outras, tendo assim uma maior interação entre essas moléculas ou partículas aí de interesse. E se eu fizer um processo de congelamento, essas partículas que já estavam próximas umas das outras, elas podem se organizar em retículos cristalinos ou simplesmente ficar amorfos, mas ela tem uma interação intermolecular muito maior entre elas. E é claro que se eu tiver um sólido, eu posso sublimar ele e formar um gás, quebrando todas essas nossas interações intermoleculares. Aos nossos modelos que nós vamos trabalhar aqui, tá? Eles foram criados para explicar os fenômenos da natureza. Então, eu tenho aqui um triângulo, basicamente. Então, a partir de observações da natureza, podem surgir nossos modelos, e os nossos modelos ser comprovados pelo nosso experimento, que temos novamente observações da natureza, e esse ciclo aqui, tá? Criando aí as nossas leis que nós vamos ver ao longo dessa revisão, tá? Vamos começar com os gases, como eu comentei. Nós vamos começar aqui com os gases ditos ideais, tá? Ou gases perfeitos. Por que a gente vai começar com eles? É mais fácil a gente trabalhar. Isso porque a gente descarta qualquer tipo de interação entre as moléculas ou átomos que pode existir. Consequentemente, ele não tem nenhuma força do tipo atrativa ou repulsiva dos nossos átomos, facilitando aí a interação das energias a serem estudadas, tá? A única questão que nós temos energética está relacionada com a velocidade, que é a nossa energia cinética daquelas moléculas ou átomos. E a energia cinética de uma molécula ou de um átomo está diretamente relacionada à sua temperatura. Quanto maior a velocidade cinética de um átomo, maior a sua temperatura, tá?
Outra coisa que vai fazer com que nós tenhamos esse gás ideal, o gás perfeito, tá? É o volume dos nossos gases. Ele é considerado desprezível. Tem aqui diversos gases e a gente vê que eles têm tamanho muito próximos, tá? Então, nos gases ideais, a gente considera eles todos como pontiformes. Então, ele não tem nenhum volume em volta dele, é só um pontinho. Então, nos nossos modelos aqui de gases ideais, temos a questão de não ter forças intermoleculares. O gás possui massa, só que ele não vai possuir volume. Tá? A gente despreza esse volume. Mais para frente a gente vai comentar dos gases reais, onde esse volume irá fazer diferença. Começando com algumas coisas básicas aqui de gás. Primeiro é o experimento de Boyle, que ele começou a ver que a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais. Então ele fez aqui a altura da coluna de mercúrio. Então ele, dependendo da pressão que tinha, ele tinha uma altura da coluna, outra pressão, e ele tinha outra altura da coluna. Foi aí que ele chegou que essa relação inversa entre pressão e volume, tá? Em novos estudos, aí ele fez a temperatura constante, volume e pressão, e depois ele fez volume e o inverso da pressão. Foi aí que ele viu que com o volume inverso da pressão, eu tenho uma reta linear. Foi então que a gente chegou na equação de Boyle, onde volume está relacionado com o inverso da pressão. Então, a gente pode dizer que o volume do gás há um número de mols e temperatura constante, né? Ele é inversamente proporcional à sua pressão. Continuando com Boyle, ele ainda pegou que a pressão vezes o volume de uma substância é igual a uma constante. Então, ele passou a pressão para o outro lado multiplicando. Aqui, chegou nessa constante. E que a pressão e volume num outro estado da matéria também ela é relacionada com essa constante. O que ele chegou no final? Que a pressão e o volume inicial de um estado é igual à pressão e volume final em outro estado. Então, são processos estáticos. Não importa como que ocorreu. A próxima lei que nós temos é a lei de Charles, tá? Aonde ele vai relacionar volume com a temperatura. Então, o experimento que nós temos aqui para comparar? Ele tinha bexigas, que nós temos de ar normal, e colocou sobre nitrogênio líquido, a baixíssimas temperaturas. O que ele pode observar? Que as bexigas, elas encolhem, tá? Ou seja, a baixas temperaturas, o ar comprime, ele diminui de volume, tá? E Boyle a gente começou a ver essa questão do volume dos gases, mas só foi Charles e Gay-Lussac que continuaram, e aí por isso tem o nome de lei de Charles, tá? Aqui ele observou também que eu tenho um outro experimento a 3 temperaturas diferentes, a 0 graus, 20 e 100 graus. A diferença de um plug de mercúrio aqui que tampa um êmbolo de ar, conforme a gente aumenta a temperatura, esse êmbolo aumenta de volume, como a gente pode ver aqui. Lembrando que sistema internacional, a gente trabalha a temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, o volume ele vai aumentando conforme a gente aumenta a nossa temperatura. Elas são diretamente proporcionais. E aí, novamente, fazendo volume pela temperatura, um gráfico, a gente vê essa linearidade aqui, dependendo somente da pressão variar conforme essas curvas. Então, aqui ele chegou, volume é proporcional à temperatura. Então, tem uma constante entre esses dois. Seguindo o mesmo raciocínio, volume dividido pela temperatura inicial é igual a volume dividido pela temperatura final. Conseguindo, assim, uma observação em dois estados da matéria.
Esse postulado de Avogadro. Avogadro a gente conhece lá pelo número de Avogadro, que representa o número de elementos dentro de para um número, onde para um mol de qualquer substância, nós vamos ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, elétrons, o que a gente estiver relacionando aí, tá? E Avogadro continuou ali. O que ele disse? Que a mesma temperatura e pressão, os volumes iguais dos gases era o mesmo número de mols. Então, para um número de mols, eu tenho um volume constante, claro, a mesma temperatura e pressão. Então, ele falou que volume é proporcional à temperatura, né, pela uma constante, o volume sobre número de mols. Então, novamente, o volume está relacionado ao número de mols no estado 1 e no estado 2, volume pelo número de mols. Foi aí que foi feito um experimento e observou-se que diferentes gases, independentes da massa molar dele, independentes da densidade, eles tinham um volume molar muito parecido. Ou seja, um volume que é qual volume que ocupa um mol daquele gás. Hoje em dia a gente pode aproximar em 22,4, que é a média aqui muito próximo de todos os nossos gases, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando de gases ideais. Então, juntando todas as nossas equações, a lei de Boyle, lei de Charles, lei de Avogadro, e juntando todas essas proporções, nós temos que o volume é proporcional ao número de mols vezes a temperatura dividindo a pressão. Essa proporcionalidade é dada por R, que é uma constante. Então, a gente pode rearranjar e ter nossa famosa equação dos gases ideais, PV é igual a nRT. Tá? O valor de R vai depender das unidades que nós estamos usando. Se nós estivermos trabalhando em litros para volume, atmosfera para pressão, o volume de R é 0,082. Já se nós estivermos trabalhando com quilopascal de pressão e volume em decímetro cúbico, nós temos 8,331. E aí nós temos outras unidades conforme quais unidades nós tivermos. Temos outros valores de R aí, tá? Seguindo nossas leis para gases, nós temos a lei de Dalton, que ele fala da mistura de gases, tá? Onde a pressão de um sistema ela vai ser a somatória das pressões parciais de cada gás. Então, se eu tenho ali diversos gases misturados, a pressão total nada mais é do que a pressão de cada um desses gases, se eles estivessem separados a mesma condição, tá? É claro. Ou eu posso simplesmente calcular que a pressão total vai ser igual ao número de mols total vezes RT dividido por volume, tá? E as pressões parciais está relacionado com a fração molar vezes a nossa pressão total, né? Tem uma proporcionalidade das pressões com relação à sua fração molar. Eu vou passar os exercícios de conta, que não é o nosso interesse, porque o nosso interesse é revisar os conceitos. Entramos para os gases reais. Qual que é a diferença que nós temos aqui? Como eu falei, os gases ideais, eu não tenho nenhum tipo de interação entre as nossas moléculas ou átomos ali. Eles são completamente isolados. Já nos gases reais, isso não ocorre. Nos gases reais, conforme eu vou aproximando essas moléculas, eu vou tendo interação diminuindo a sua energia potencial. Então, como uma forma da gente se aproximar a gases ideais, seriam gases a baixas pressões, porque daí uma molécula está longe da outra,
e altos volumes. Assim, o molécula fica cada vez mais distante entre elas, aproximando-se cada vez mais dos nossos gases ideais. Olha a diferença entre a curva de pressão e volume de um gás ideal. Elas são sempre semelhantes. Já de um gás real, ele começa aqui a altas pressões e altos volumes, parecido com o gás ideal, só que conforme eu vou diminuindo isso, ele vai tendo diferenças aqui, que são as diferenças entre gases ideais e gases reais, tá? Então, como eu falei, nos gases ideais a gente não tinha nenhum tipo de interação, o volume era desprezível, então eu tinha o PV-NRT. Já quando eu tenho um modelo com gás real, a gente tem que ajustar esse modelo. Então, aqui a gente já começa a calcular o volume dos gases que nós temos, as interações intermoleculares. Então, começa a ficar um processo mais complexo de entender. Outra forma da gente aproximar isso é adicionar esse coeficiente viral, tá? Então, as isotermas aqui mais longe estão mais parecidas com os gases reais, vão aproximando, tem essa diferença. Para isso, a gente compensa com esses coeficientes do viral aqui, do virial. Terminamos essa parte de gases básica, entramos na parte de termoquímica e ver as primeiras leis. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando entra em termoquímica é definir alguns conceitos. Primeiro, o nosso sistema. A gente tem o costume de separar em três formas. O nosso sistema, que é a parte que nós estamos observando, então ela pode ser uma reação, uma pilha, uma célula biológica, é onde acontecem as nossas reações químicas ali. A vizinhança é onde nós vamos fazer a observação, é a parte externa. E a nossa fronteira é a separação entre o sistema e as suas vizinhanças. E eu tenho alguns tipos de sistema aí. Eu posso ter um sistema aberto, onde ele pode trocar tanto matéria, então eu posso adicionar ou retirar substâncias, seja ele na forma de gases, o que tiver. E eu posso trocar energia, então esquentar ou resfriar aquele processo. Posso ter um sistema fechado, onde é um processo fechado, então ele não pode eliminar gases, mas ele troca energia com o ambiente, ele não é isolado. E o sistema isolado, que é o que a gente acaba trabalhando bastante, que é aquele onde eu não troco nem matéria e nem energia, tá? As fronteiras aqui ela pode ser de duas formas. A diatérmica, que ela pode passar calor, então seriam sistemas só fechados ou abertos, ou a diabática, que eu não permite a passagem de calor, então eu não tenho troca de temperaturas. Tá? Um dos primeiros conceitos que nós temos aqui é o trabalho, é fundamental. Qual é o conceito de trabalho de forma básica? Tá? É quando um corpo que desloca contra a força que se opõe ao deslocamento. Então, a gente usa muito pistão aqui para exemplificar. Eu tenho essa reação, correto? Formação dos produtos. E isso gera um trabalho. Isso porque o pistão ele tem a tendência em ir para baixo, né? Força gravitacional. Só que como eu eliminei mais gases, esse pistão ele subiu. Então, ele realizou o trabalho na forma desse deslocamento aí, tá? Outro princípio básico é o nosso princípio da energia, tá? Energia toda vez que o sistema pode fazer trabalho, então a gente converte energia em trabalho, tá? Então, quando o sistema é capaz de efetuar trabalho, essa energia aumenta e assim inverso também, tá? Energia, ela nunca é criada, ela só é transformada. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Aqui onde o pistão desceu, eu tinha energia 1,
como eu fiz um trabalho, pistão DC, eu dei energia para o nosso sistema, cheguei ao momento 2. Então, a energia de 2 vai ser a energia que eu já tinha em 1, mais o trabalho que eu apliquei, a força que eu empurrei isso para baixo. Então, eu somo essas energias. Outra forma de energia, as nossas usinas hidrelétricas, que nada mais é do que eu vou transformar a nossa energia potencial, que a água vai ocorrer aqui, pela energia elétrica. Ou numa indústria nuclear, onde pela reação nuclear aquece a água gera uma turbina que vai gerar energia elétrica. Tá? Então, sempre é uma transformação de energia, a gente nunca pode criar energias. Outra equação básica, outra unidade básica que nós temos aqui na termoquímica, que é o nosso calor, tá? Calor que é representado por Q. Então, a energia do sistema é também alterada pela sua temperatura. Um processo que cede calor é um processo exotérmico. Então, são aqueles que liberam calor. Já aqueles que precisam absorver energia são endotérmicos. Ele precisa de absorver. Então, por exemplo, tem aqui o estado 1 para o estado 2. De 1 para 2, ele sofreu um aquecimento. Então, a energia de 1 mais o calor, chega a energia de 2. Então, ela é somada aí. Reações químicas, a gente tem muito isso de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Normalmente, as reações exotérmicas, elas são espontâneas, onde ela vai liberar o próprio calor. Já as endotérmicas são reações que eu preciso fornecer calor, por isso que elas costumam não ser espontâneas, tá? Entramos agora para a primeira lei da termodinâmica. Como eu disse, o intuito aqui é fazer uma revisão. Eu não vou entrar muito em fórmulas, tá? Então, eu vou juntar a equação de calor com a equação de trabalho, tá? Então, a energia interna do sistema, a energia que tem dentro de um sistema, que é chamada de ela só pode ser alterada com dois tipos de troca. Ou por calor, ou quando a gente realiza trabalho. Então, a nossa energia interna é uma unidade de estado. Então, o estado inicial e o estado final, a diferença de energia interna, então ΔU, vai ser a somatória do calor oferecido ou retirado e o trabalho realizado. Podemos pôr em forma de derivada, então dU é igual a dQ por dW, então variação de energia interna, variação de calor e a variação do trabalho. Quando eu tenho um processo de expansão aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho um pistão, tem uma pressão externa sofrendo aqui, é feito um trabalho e essa âmbula aqui, esse pistão, ele sobe a expansão. Então, eu tenho que o trabalho vai ser força pelo quanto ele deslocou aqui essa altura. Transformando essa força em pressão, nós temos que força é pressão sobre área. Então, eu vou substituir. Então, tem derivada do trabalho igual a pressão vezes a área derivada dessa altura. Posso juntar a área e a altura e transformar isso em volume. Tirando as derivadas, então eu tenho que o trabalho é a integral da pressão externa pelo volume que deslocou. Então eu tenho essa relação inicial. Como eu disse, nós temos aqui todas são funções de estados que nós vimos. Então ela depende apenas do estado inicial e o final, não depende dos intermediários. Então, por exemplo, eu tenho a água sólida para a água gasosa. Eu não preciso pensar na água líquida para pensar na água gasosa. Eu vou simplesmente pensar a variação de energia do final para o inicial. Semelhante para subir a uma montanha. Eu não vou ver todo o intermediário. Eu vou simplesmente ver a diferença da base para o pico da montanha. Seguindo aí, eu tenho o ciclo de Bohr-Haber, tá?
que é calculada a energia do retículo de cristal do cloreto de sódio, tá? Como que ele é definido isso? Como calor liberado quando um mol de cristal de cloreto de sódio é formado a partir de 1 mol de gás sódio e gás cloreto, tá? Só que, então ele começa aqui, o quanto que eu vou ter de energia do meu cloreto de sódio sólido para ele se transformar em gasoso. Só que essa diferença aqui é muito difícil eu transformar. O que a gente pode fazer? O inverso. Porque não importa quais etapas que nós vamos tiver. Esse lado sempre vai ser igual a este lado. Ou, se eu estiver fazendo um ciclo, a diferença de energia sempre será igual a zero. Outra forma de calcular serão as nossas leis de Hess, tá? Como não independe do intermediário, se eu quero, por exemplo, transformar aqui carbono grafite reagindo com oxigênio em óxido de carbono, nós não sabemos essa reação, mas eu sei outras intermediárias. Então, reação de carbono grafite com oxigênio formando CO2 e eu sei a reação de CO para formar o CO2. Então, eu posso inverter essa segunda e fazer a somatória das equações, chegando a essa equação igual a essa. Consequentemente, eu consigo calcular a variação dessa entalpia ou variação de energia. Então, como está aqui, ó, a somatória dessas energias vai dar sempre o total. Então, a gente consegue saber as intermediárias. A entalpia, que é o nosso H, tá? O que é o nossa entalpia, tá? Ela vai ser constante se o volume for constante, ela vai ser igual à energia interna. Só que se eu tiver variação de volume, ela não vai ser, uma vez que a entalpia vai ser a nossa energia interna mais a variação do nosso volume. Se eu tenho um volume constante ou pressão constante, aí sim entalpia é igual a energia interna. Entalpias de transição de fase, tá? Então, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, a gente precisa ganhar energia. E de gasoso para líquido e de líquido para sólido, a gente precisa perder essa energia. Servem mesmo as questões, ela são funções de estado, então eu sempre vou pensar do inicial para o final ou do final para o inicial, mesmo que eu tiver intermediários aqui no meio, tá? Outra forma de calcular essa nossa entalpia é a entalpia de formação dos nossos reagentes. Então, para cada substância, eu tenho um valor de entalpia, uma energia padrão delas, e eu consigo fazer. A variação de entalpia de uma reação vai ser a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então, eu consigo fazer essa diferença aqui, independente do caminho que foi percorrido. Posso usar a lei de Hess aqui no mesmo processo, a somatória das diversas reações chegará no total, que é a mesma que nós vimos lá atrás. E outra forma que nós temos é a energia de ligação. Então, por exemplo, se eu quero quebrar um gás de hidrogênio, eu vou quebrar simplesmente a ligação HH. É a única que nós temos. Então, nós temos que a energia de ligação hidrogênio-hidrogênio é 436. Então, a entalpia dessa reação do H2 para formar dois hidrogênios atômicos é essa mesma energia aqui. E eu posso formar para moléculas mais complexas, onde eu vou ter as energias requeridas para quebrar as ligações, formo nossos átomos, depois eu tenho a energia requerida para formar nossas moléculas, formar essas ligações, formando nossos produtos. Então, essa diferença entre quebradas e formadas, eu tenho a entalpia da nossa reação. Como nós podemos ver aqui, ó, reação do hidrogênio mais o bromo. Então, eu tenho a quebra da ligação hidrogênio-hidrogênio,
Depois eu tenho a quebra, ligação bromo-bromo, formando os átomos isolados. Depois eu tenho a energia de formação, formando então aqui a entalpia de toda a nossa reação. Só que isso, claro, a gente trabalha só para gases, uma vez que eu não tenho nossas interações intermoleculares aqui trabalhando. Falando em segunda lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, a gente começa a falar da espontaneidade de reações. Nós vimos lá que a entalpia e a energia interna de uma reação. Quando eu tenho reações exotérmicas, que elas liberam calor, elas são espontâneas. As endotérmicas, elas não são espontâneas, porque a gente precisa dar energia para elas. O segundo processo que a gente vai dizer se uma reação é espontânea ou não é pela sua entropia, tá? Que está relacionado com a organização do sistema, tá? Ou seja, a dispersão de um sistema. Como eu falei, desordem. Quanto mais aumenta a desordem do sistema, mais espontânea é essa reação, tá? E o inverso também ocorre. Se eu tenho aqui um sistema desorganizado, ele tem uma entalpia maior, consequentemente, uma desordem maior, tá? Então, para ser espontânea, a variação de entalpia tem que ser sempre maior. Se eu organizo isso, eu vou ter uma diminuição da entropia, consequentemente, um processo não espontâneo. É só a gente pensar no nosso dia a dia, isso serve para tudo, tá? É muito mais fácil a gente largar as coisas bagunçadas, né? A gente simplesmente deixa onde tiver, do que a gente parar, gastar energia para organizar. Então, organizar algo, mesmo pensando no nosso dia a dia, é algo não espontâneo. A gente gasta energia para organizar alguma coisa. Enquanto que fazer bagunça não gasta energia. Tá? Só que nós temos dois conceitos aí de espontaneidade, né? A entalpia, que eu falei, que eu preciso de processos exotérmicos para ser espontâneos, reações endotérmicos não são espontâneos, e a parte entrópica, que quando aumenta a desordem ele é espontâneo, quando diminui a desordem ele não é espontâneo. Foi aí que foi juntado esses dois conceitos na energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs ela dá a espontaneidade de uma reação, onde ela relaciona a entalpia de um processo com a sua temperatura e a sua entropia, tá? E aí, quando um processo ele é ou não espontâneo. Então, pela energia livre de Gibbs, se eu tenho um reagente aqui e aumenta a sua energia livre de Gibbs, ele é um processo não espontâneo, porque ele dá energia para ele correr. Agora, quando eu libero energia para o meio, ele é espontâneo. Então, eu tenho essa diferença aí das energias. Então, processos que têm energia maior que zero, eles não são espontâneos. Menor que zero, eles são espontâneos. Finalizamos assim essa primeira parte da nossa físico-química. Fiquem atentos para as demais partes e qualquer coisa estou à disposição. Até breve.